16 de junho, Café com Deus Pai. Uma fé prática. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Antes de fazer a leitura do devocional, para quem nunca leu a Bíblia e é a primeira vez que está tendo acesso a esse versículo, nessa passagem que nós lemos, uma fé prática, o profeta Ezequiel estava em um lugar em que Deus o levou em visão, e Deus mostrou para ele um vale cheio de ossos secos. E Deus disse para Ezequiel o seguinte, ele fez uma pergunta para Ezequiel: por acaso poderão esses ossos reviver? E Ezequiel, que era um profeta de Deus, sabendo do poder de Deus, ele disse: tu o sabes, porque ele sabia duas coisas. Deus tem todo o poder de fazer coisas milagrosas. E a segunda coisa que ele sabia era: Deus é soberano para fazer ou não alguma coisa. Então ele responde para Deus: tu o sabes. Então Deus olha para o profeta Ezequiel e dá uma ordem. Ele fala assim: profetiza. Em outras palavras, declare que os ossos se juntem. E aí nós chegamos nesse versículo. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. O texto de Ezequiel, se você abrir a Bíblia no capítulo 37, revela que, depois que todos os ossos se reuniram, formou-se um grande exército. Mas Deus fez uma segunda pergunta ainda. E no final, vamos ver aqui, antes de falar do final, vamos ler aqui a mensagem. Eu acredito que esse panorama geral é o que basta para compreender aqui a questão da fé prática. Vamos ler o devocional. A história de Ezequiel e o vale de ossos secos possui diversos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Algo que me chama a atenção é a submissão e a obediência do profeta a Deus Pai, pois ele reconhece humildemente que o único capaz de gerar transformação naquele cenário de destruição e desesperança era o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Naquele cenário de morte, Deus deu vida. Isso nos ensina a respeito da importância de agirmos dentro das nossas capacidades, mas deixando o impossível nas mãos de Deus. Há um equilíbrio em tudo isso, pois o Pai poderia fazer tudo sozinho, se assim desejasse, mas ele resolveu confiar a nós uma parte, concedendo-nos a responsabilidade de agir. Não podemos ficar parados de braços cruzados, esperando os céus se abrirem, pois acredito que eles já estão abertos. Muitas vezes Deus só está esperando um posicionamento de nossa parte, pois a fé tem o poder de trazer à existência realidades que já estão estabelecidas nos céus. Por isso, nosso papel é aplicar fé e confiar. Assim, o milagre em nossa vida não se baseia em nossa habilidade de realizar feitos extraordinários ou em nossa força de vontade, mas na disposição de acreditar e declarar o milagre. Deus age quando o buscamos e lhe damos espaço para atuar. Nossa função, portanto, é nos abrirmos para ser canais de sua vontade, porque quando alinhamos nossos esforços à vontade de Deus, provamos
do sobrenatural. Saiba que, na jornada da fé, obediência, confiança e humildade são os propulsores dos milagres. Então, lendo mais uma vez essa última frase, saiba que, na jornada da fé, obediência, confiança e humildade são os propulsores dos milagres. Foi isso que Ezequiel teve. Ele obedeceu à ordem de Deus, ele confiou na soberania, na grandeza, no poder que Deus tinha para realizar aquele milagre, e ele foi humilde para honrar a Deus. A frase de hoje é: quando nossos planos estão alinhados aos propósitos de Deus, podemos ir além daquilo que vemos. O devocional de hoje é o dia 167, a leitura bíblica de hoje é Esdras, capítulo 2, e a palavra-chave é milagres. E já que o texto que nós lemos hoje foi a respeito de Ezequiel, capítulo 37, vamos fazer a leitura desse texto. Ele tem 28 versículos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Em outras palavras, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. 17. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só, na tua mão. Versículo 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas? 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim,
e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. 20. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. 23. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. 26. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Essa passagem, para quem não conseguiu entender ela por completo, o profeta Ezequiel, ele estava na Babilônia. O rei Nabucodonosor invadiu Israel. E ele invadiu Israel em 3 etapas. Na primeira vez que ele invadiu Israel, ele levou uma parte como escravo. Depois ele invadiu uma segunda vez. Na segunda vez, o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia. E depois houve uma terceira invasão da Babilônia em Israel, que destruiu toda a terra de Israel. O povo de Israel, nessa época do profeta Ezequiel, era dividido em 2 partes. Havia o reino do norte e havia o reino do sul. No reino do norte haviam 10 tribos. No reino do sul haviam 2 tribos. O povo de Israel é formado por 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Deus mostrou esse vale de ossos secos, simbolizando a situação que o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam divididos em 2 partes, 10 tribos na região do norte, 2 tribos na região do sul. Então, quando nós lemos os últimos versículos que Deus manda Ezequiel pegar 2 pedaços de madeira, num pedaço de madeira ele ia colocar Judá e os seus filhos, e no outro José e a vara de Efraim. Depois ele ia juntar os 2 pedaços de madeira e mostrar para o povo as 2 tábuas de madeira reunidas. Deus estava dizendo assim: eu vou reunir todo o povo que agora está dividido. Depois, nós lemos nos últimos versículos que Deus disse: eu darei a eles Davi, um único pastor. Esse Davi, quando Ezequiel era profeta, Davi já tinha sido rei de Israel 1000 anos atrás. Davi já estava morto. Mas esse Davi, que nós lemos aqui em Ezequiel, representa Jesus. Jesus veio da descendência de Davi. E Deus estava lançando uma palavra profética, dizendo assim: eu vou reunir o povo, eu vou fazer com que todos eles sejam um só, e eu ainda vou dar um novo rei, que vai ser um rei para sempre. Esse capítulo 37 anuncia que Deus traria vida num lugar em que havia falta absoluta de esperança. Ezequiel mesmo, que é um profeta de Deus, ele estava ali na Babilônia como escravo.
e o povo de Israel em volta, alguns se lamentavam, e outros ainda estavam lá em Israel, aguardando o que haveria de acontecer. Quando você continua estudando a Bíblia, você vê que o livro do profeta Jeremias completa a explicação. Anos depois, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e fez a terceira invasão e queimou a cidade de Jerusalém. E levou um tempo para que aquele povo fosse novamente colocado em Israel. Foi só na época de Esdras e Neemias que o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para Israel. Neemias, mais tarde, anos mais tarde, quando quem governava a Pérsia era Artaxerxes, pediu autorização para voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade. E no livro de Neemias, conta-se que ele levou 52 dias para reerguer os muros da cidade. E Esdras foi aquele que foi o responsável por trazer à memória ao povo a importância de lerem os mandamentos e voltarem-se para Deus com arrependimento para seguirem a Ele novamente. Então, esse texto que nós lemos nos fala que não importa qual é a situação que você está passando. Às vezes o teu sonho já morreu. Às vezes o que você está vendo é apenas um vale de ossos secos. Às vezes você está vendo na sua família divisão. Como o povo aqui, eles estavam divididos em dois reinos. Eram todos descendentes de Israel, todos da mesma nação, do mesmo povo. Mas Deus trouxe uma promessa de união. E no meio daquela morte toda, Deus fez, anos depois da descendência de Davi, nascer Jesus para trazer a salvação para toda a humanidade. E Jesus, desde que ele veio e morreu, ele é o Rei dos Reis. Ele é para sempre um Rei eterno, que hoje está sentado à direita de Deus e intercede por nós diante do Pai, e ele será sempre e eternamente Rei sobre Israel e agora Rei sobre todo o mundo. Todos aqueles que aceitam a Jesus tornam-se integrantes do Israel de Deus, que corresponde ao novo povo, ao povo que recebeu nervos e carne e recebeu pele e recebeu o Espírito dele. Quando o texto fala aqui de ter recebido nervos e carne e pele e por último o Espírito dele, Deus está dizendo, por mais que estejam secos os ossos que você está vendo na sua vida, ele pode reconstruir camada por camada e dar ainda o espírito de vida que traz alegria, renovação, gozo. Talvez você está oprimido, oprimida, pensando assim, já faz tanto tempo que eu não consigo dar um sorriso, faz tanto tempo que eu não consigo ter um momento de alegria, de felicidade, porque são tantos desafios, tantos problemas, mas o Senhor hoje está fazendo esse convite. Ele está dizendo, Jesus, o Rei dos Reis, eu estou aqui. E Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você, essa passagem que nós vamos ler aqui, ó, João capítulo 11. Em João, no capítulo 11, eu não vou ler aqui todos os versículos de João capítulo 11, mas João capítulo 11 fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro era um homem que era irmão de Maria e de Marta. E a Bíblia conta aqui no capítulo 11 que ele ficou doente e ele morreu. E Jesus foi até a casa de Marta e Maria e elas já tinham enterrado Lázaro. E veja aqui no versículo 25 o que é que Jesus fala para Marta. João capítulo 11, aqui no versículo 25.
Vamos ler aqui no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus, nos versículos anteriores, mostra a conversa de Marta com Jesus e mostra a história toda. Que Lázaro morreu, ele foi sepultado, aí depois Jesus apareceu, e aí chega esse momento que nós estamos lendo aqui, em que Marta começa a conversar com Jesus, e Jesus fala: teu irmão há de ressuscitar. Jesus estava dando uma boa notícia, dizendo assim: ele vai ressuscitar. E Marta estava tão sem fé, porque já tinha enterrado Lázaro, que ela disse: eu sei que há de ressuscitar, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava dizendo assim: quando for lá no final, eu sei que vai acontecer. E aí vem Jesus, e olha o que ele fala para ela no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse versículo é o versículo que eu quero deixar como destaque nessa mensagem de hoje. Que Jesus está dizendo: eu sou Ele é o Rei dos Reis, que nós lemos lá em Ezequiel 37, que Deus prometeu que enviaria da descendência de Davi. Ele é o descendente de Davi, que é o Rei eterno. E ele fala para nós hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, alinhando com aquele texto que nós lemos, que fala a respeito do vale de ossos secos, Deus ele pode trazer vida aonde você pensa que não há mais vida. E versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Nesse versículo 26, Jesus está falando agora da vida eterna. Não vamos ler os outros versículos, mas se você continuar depois a leitura aqui de João capítulo 11, você verá que Jesus ele fala para que Lázaro saia para fora. Veja aqui no versículo, vamos ler aqui o versículo 41. O versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele fez isso. O versículo 39 ainda nos diz o seguinte: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 40. Jesus insiste, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, esse texto aqui, ele nos mostra que não importa qual é a situação que você está passando, talvez você esteja carregando tristeza, alguma coisa na sua vida, talvez divisão na família, como aconteceu com o povo de Israel, que estavam divididos em duas partes. Talvez você acha que não tem mais esperança, mas o Senhor está dizendo: há esperança. E se você quer ter essa esperança e não aceitou a Jesus, Jesus é esse Rei eterno que está com a mão estendida para que você possa acessar o Pai. E para que você acesse o Pai, você precisa receber Jesus. Então, se você quer receber Jesus agora, você precisa fazer uma oração, pedindo para Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou Jesus como teu Senhor, aceitou Ele como teu Salvador, reconhecendo que você tem pecados e que Jesus morreu pelos seus pecados e te salva deles. Pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é onde estão os nomes dos que aceitam a Ele, e pediu para ter o Espírito Santo, que é esse Espírito que nós lemos,
que Deus prometeu em Ezequiel 37, que ele colocaria o espírito dele na vida, na vida daqueles ossos secos. Ele pode colocar o espírito dele. Você pediu isso agora. E esse espírito já está em você quando você fez essa oração e vai trazer vida para você. E retornando aqui para a mensagem aqui, para a capa da mensagem, uma fé prática. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Tenha uma fé prática. Não fique como Marta ficou. Ah, o meu irmão já morreu. Já se passaram 4 dias. Ela não conseguia acreditar mais. Mas seja como o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel e a Marta nos trazem dois tipos de pessoas. O profeta Ezequiel foi aquele que eu creio que se o Senhor me der a ordem para dizer que essa situação pode mudar, ela pode mudar. E ele esperou que Deus dissesse para ele, e ele obedeceu a Deus. E ele viu os ossos sofrerem o milagre que ele viu. Enquanto que Marta ficou ali reclamando, falando assim, será, será? Até que Jesus falou, tirem a pedra. O próprio Jesus tomou a iniciativa, como se Jesus dissesse, se você não consegue acreditar, pelo menos acredite em mim. Eu tenho o poder de fazer a mudança. Talvez você hoje esteja como Marta. Talvez você hoje esteja dizendo assim, eu não consigo acreditar que essa situação pode mudar. Mas o Senhor está dizendo assim, então confia em mim. Tire a pedra. Só tire a pedra daquilo que você sepultou. Fale comigo, porque eu posso mudar essa história, essa vida, e fazer reviver os ossos secos, e fazer reunir o meu povo que está dividido. Talvez esteja havendo uma divisão na sua casa, na sua família, mas Deus pode reunir as pessoas e colocar as pazes entre os seus familiares e restabelecer, restaurar a sua família. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre ter uma fé prática, porque não adianta só dizermos que acreditamos em Deus, mas é necessário agir, é necessário ter realmente confiança de que o Senhor é Deus, de que o Senhor realmente veio e nos deu salvação e pode transformar as situações por piores que elas pareçam. E eu peço que o Senhor faça dessa forma, seja qual for o vale de ossos secos que cada pessoa está passando, mas que o Senhor venha fazer com que nasçam os nervos, as ligaduras, as conexões, que haja, glórias a Deus, o crescimento da carne, que haja, glórias a Deus, o derramamento do teu espírito, que haja alegria, renovação e força sobre todos, para que o teu nome seja glorificado, que haja testemunhos da tua grandeza e da tua bondade, que até de hoje, até o final do ano, porque nós já estamos chegando no meio do ano, que o Senhor comece a fazer coisas novas. A palavra-chave de hoje é milagres. Que o Senhor faça milagres. Que o Senhor faça com que essa pessoa comece a ter dias transformadores e melhores. Que quando ela chegar no final do ano ela possa dizer, eu não esperava, mas o Senhor fez tantas maravilhas na minha vida e eu posso glorificá-lo porque Ele realmente é Deus e Ele realmente é bom. Que o teu povo possa experimentar essa experiência de desfrutar dos milagres do Senhor. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.